A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é a irmã Kátia, uma simples serva de Deus e obreira do Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, e diz assim: Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Havia uma promessa para o povo que foi liberto do Egito, uma promessa para entrar na terra prometida. O apóstolo Paulo aqui fala que porventura deixada para trás essa promessa, alguns de vós ficariam para trás. A promessa foi feita para o povo de Deus, de que que Deus daria uma terra que mana leite e mel, e a promessa do Senhor nosso Deus para a nossa geração é de que Ele enviaria o seu Filho unigênito, e assim Ele já fez. Está em João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. A promessa continua de pé. A promessa foi feita para nós. E aquele povo de Israel, eles tinham a promessa de entrar numa terra boa, terra de fartura, terra que mana leite e mel, terra da provisão de Deus. Mas não alcançaram a promessa, porque ficaram para trás. Deixaram de permanecer na fé e na obediência. Murmuraram contra o Senhor, não permaneceram na fé e nem na obediência. E hoje a promessa que nós temos, qual acabei de mencionar, lá em João 3,16, e o Senhor ele já veio ao mundo, o Senhor Jesus Cristo, em forma de homem, de carne, ele cumpriu o papel, cumpriu o que Deus mandou que ele cumprisse aqui na terra, e ele foi morto, morte de cruz, ressuscitou, vive à direita do Pai, e ele há de voltar para buscar os seus filhos, para buscar a sua igreja, o seu povo. Existe essa promessa. E para que nós não venhamos ficar para trás, como o povo de Israel ficou, que não entrou na terra prometida, que somente Josué e Caleb que entraram, para que nós não venhamos ficar para trás, é necessário permanecermos firmes na promessa de Deus. É necessário permanecermos na fé e na obediência. Porque diz que, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. A mesma oportunidade que estamos tendo hoje nessa geração foi dada também a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Ou seja, não valeu de nada a palavra da pregação. Eles não tiraram proveito algum da palavra da pregação, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. É necessário darmos ouvidos à palavra de Deus, crédito à palavra do Senhor, não somente escutarmos as pregações. É necessário ouvirmos com os nossos ouvidos espirituais, com entendimento, porque nós fomos chamados a viver pela fé e não por vista. Então é necessário a palavra estar misturada com a fé. Porque diz assim no versículo 3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Você que tem crido na palavra de Deus, você tem andado na fé,
você tem andado na obediência, porque tem crido nesta palavra. Então, se você permanecer nessa fé e nessa obediência, certamente você entrará no repouso, no descanso de Deus. O que vem a ser o repouso e o descanso? Vem a ser uma vida com Deus na eternidade. E, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. O nosso corpo físico necessita de descanso e a nossa alma, ela grita pelo descanso eterno, pelo repouso eterno, que não é aqui neste mundo, mas lá na eternidade. Mas para alcançarmos esse repouso e esse descanso eterno, temos que permanecer na fé e na obediência ao Senhor e à sua palavra. 5 agora. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele nos dá livre-arbítrio, ele nos dá o direito de escolha. A cada dia temos a oportunidade de andarmos pela fé ou não, de obedecermos ao Senhor ou desobedecermos. Então são escolhas que nós fazemos a cada dia que é nos dado a oportunidade de vivermos. Então diz a palavra que que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram no descanso, no repouso, na terra prometida, por causa da desobediência. E hoje essa palavra continua sendo pregada, as boas novas continuam sendo pregadas. Pessoas ouvem dizer que Jesus está voltando e ele voltará, porque é promessa feita pelo Pai. Jesus Cristo vai voltar. Não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que esta palavra é fiel e que ele há de voltar. Mas não entrarão, não irá para a eternidade, não vai morar no céu, não vai receber o descanso eterno, o repouso, aqueles que andarem na desobediência. Então, para eu herdar o reino de Deus, para eu descansar na glória, na eternidade, repousar eternamente, para que a minha alma encontre descanso eterno no Senhor, eu preciso ter fé, andar pela fé e não por vista. Eu preciso obedecer e não desobedecer, porque não entrarão aqueles que desobedecerem. Versículo 7. Determina outra vez, um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A voz de quem? A voz de Deus, a voz do Senhor, a palavra dele. Então, se você tem tido a oportunidade de ouvir, através das pregações, a voz do Senhor, como eu te falo agora, porque eu estou lendo a palavra de Deus, estou falando, proclamando a palavra de salvação. Então, se ouvirdes a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Tem pessoas que não vão entrar no repouso, no descanso eterno, porque têm endurecido os vossos corações, mesmo ouvindo a palavra de Deus. Versículo 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Que seu coração venha se alegrar por esta palavra. Mas para que venhamos tomar posse desse repouso, desse descanso, dessa promessa, temos que permanecer na fé e na obediência. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Deus fez o mundo, criou tudo que nele há, e ao 7º dia descansou, repousou. Nós temos tido descanso dos nossos dias de trabalho aqui na terra, e aí tiramos um dia de descanso na semana, para que o nosso corpo possa descansar
desfrutar de um descanso. Mas aqui o descanso que o Senhor se refere não é somente o descanso físico, mas o descanso eterno, o repouso para nossas almas. No 11 ele diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então é com esforço. Nós temos que procurar o que eu faço para entrar nesse repouso eterno, nesse descanso. O que eu faço para tomar posse dessa promessa que o Senhor me deixou. Eu tenho que procurar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que andar pela fé, eu tenho que obedecer. E fazendo isto eu não vou cair no mesmo exemplo de desobediência. No versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela que está sendo comparada à espada dos dias de Davi, a espada usada pelos guerreiros, né? Que a espada de 2 gumes, ela corta, ela entra na carne do ser humano e ela corta de tal maneira que ela tira a vida da pessoa. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de um guerreiro, do que a espada de 2 gumes. Porque a palavra de Deus, ela vai no nosso profundo, lá onde espada nenhuma pode ir, onde somente a palavra do Senhor pode penetrar, que é até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, para a glória de Deus. No 13, não há criatura alguma encoberta diante dele, diante do Senhor. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Um dia deixaremos este corpo físico, a nossa alma e o nosso espírito deixará esse corpo físico. O corpo físico voltará ao pó, o espírito, que é o fôlego, a Deus. E a nossa alma, para onde ela seguirá? Ela vai receber o repouso eterno, o descanso eterno? Se você deseja receber o repouso, o descanso eterno, somente no Senhor Jesus Cristo é possível. Somente em Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele enviou o seu único Filho para se entregar por amor a nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna se refere ao descanso eterno, ao repouso eterno, ao descanso para as nossas almas. Você quer passar a eternidade com o Senhor no repouso, no descanso eterno? Você quer encontrar descanso para a tua alma? Ande pela fé e não por vista. Obedeça ao Senhor, a sua palavra. Abra o seu coração para o Senhor, reconhecendo como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Ande em obediência. Se esforce. Procure entrar nesse repouso. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por Ele. Eu te convido a abrir o coração para o Senhor Jesus e encontrar o repouso e o descanso naquele que vive e reina para todo sempre. Que o Espírito de Deus continue a falar a cada coração. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus.